Olá, eu me chamo Cris Brasil e estou aqui para convidar vocês para o meu projeto Musicalidade, Dança e Vida. Projeto que tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura PROAC Lab, Governo do Estado de São Paulo. A ideia do projeto é, de uma forma mais simples, passar para vocês um pouquinho de noções de musicalidade, estrutura de tempo, divisão do tema a ser dançado, né? É um vídeo de dança, né? Um profissional de dança. Eu trabalho com danças de salão há mais de 19 anos. Sou professor da Casa de Dança Carlinhos de Jesus em São Paulo. Desenvolvo também um trabalho como DJ. E aí, dentro de todas essas possibilidades, percussão, canto, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência para vocês e tentar abordar esse tema que às vezes é um tema tão complexo, né? Musicalidade. Meus alunos de dança me perguntam muito, como é que eu faço para ser musical? Como é que eu consigo ser um dançarino que desenvolve esse encontro entre a dança e a música de uma forma mais consistente? É difícil às vezes, né? Eu consegui dançar e conseguir pegar um determinado movimento, associar ele à música no tempo certo. Às vezes uma paradinha, né? Você conseguir pegar um tempo em que a música para e você conseguir com a sua parceira fazer esse encontro. Às vezes até isso fica difícil pra gente, mas nada é um bicho de 7 cabeças se você encontra um ponto de partida para estudar. Então a ideia é que esse vídeo seja o pontapé inicial para você desenvolver essa ideia. Você não precisa se transformar num músico, não precisa fazer faculdade de música, mas eu acredito que com os caminhos que eu vou dar, os primeiros passos que eu vou colocar para você aqui, você a partir daí consiga se elaborar um pouquinho mais. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a primeira coisa é que quando a gente fala de música e dança, a gente precisa encontrar esse fio condutor que liga a gente ao tema. E para mim, a forma mais simples de encontrar isso é dividir. Dividir o quê? Dividir o tempo. O tempo que eu levo para fazer a minha caminhada, o tempo que eu levo para desenvolver determinado movimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser encontrar esse tempo. Beleza? Tempo, já dizia um grande amigo e mestre, é uma unidade que você desenvolve, que você encontra a partir do momento que o seu coração bate. Batimento cardíaco é tempo, né? Então, se o seu coração bate, se você coloca a mão no peito, você sente seu coração batendo, você já conseguiu encontrar uma forma de dividir o tempo. Se você coloca o dedo aqui e consegue sentir o seu pulso, você também já encontrou uma unidade de tempo. Se você sabe bater palminhas no parabéns para você, você já encontrou a sua unidade de tempo. Com certeza, numa festa de aniversário, você tem aquele amigo que você fala, gente, não é possível, né? Tá todo mundo, parabéns pra você. E aí ele tá sozinho, parabéns pra você. Tem esse amigo que a gente tenta ali pegar a mãozinha dele e bater. Mas até esse seu amigo que não consegue encontrar essa unidade de tempo do parabéns para você, até esse seu amigo consegue encontrar. Eu costumo dizer que as pessoas que têm mais dificuldade com esse entendimento dessa unidade de tempo são as pessoas que por algum motivo na sua vida não tiveram contato com música. Eu, por exemplo, graças a Deus, tive um lar muito musical, né? A minha mãe escutava música o dia inteiro. Eu tenho 44 anos, então eu venho de uma época onde a gente não estava tão tomado assim de redes sociais, os telefones, os smartphones não eram uma dependência como é hoje em dia, né? Então a gente tinha duas coisas no nosso universo nessa época. Era a vitrolinha tocando os discos e a televisão que tinha muitos programas musicais. Então eu faço parte, acho que, de uma geração ainda que teve muito contato com música e isso me fortaleceu a minha conexão com o tempo, porque se você escuta a musiquinha, automaticamente você já começa a ter um primeiro contato
com essas divisões que os instrumentos musicais fazem, que são a base, né, de qualquer segmento, gênero musical que a gente for desenvolver, e isso já te dá uma base, já te dá uma unidade. Então, com certeza, na hora de bater a palminha no parabéns para você, você já vai ser uma pessoa que é mais dotada de noções de tempo. Eu vou colocar para a gente escutar agora, só escutar um BPM. Quando eu falo de BPM, eu estou falando de batimentos por minuto, ok? Esse BPM, ele está baseado em 60 segundos. O que são os 60 segundos? A gente não precisa falar, né? São as 60 batidinhas, 60 toquinhos que vão levar dentro dessa unidade de tempo, que seria um minuto. Então vamos escutar? Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se eu for contar isso até o final, vai fechar 60 BPMs. E aí 60 BPMs são correspondentes a 1 minuto. Então a gente já baseia a nossa divisão de tempo dentro disso. É lógico que a música ela não vai ficar presa a esse desenvolvimento, mas isso é importante para a gente entender num primeiro momento como é que a gente divide o tempo. Então, por exemplo, vou tirar agora os 60, tá? Se eu colocar, por exemplo, em 1 minuto 120 batidinhas, se eu colocar dentro desse 1 minuto 120 batidinhas, olha como é que vai ficar. Fica mais rápido, né? Essas batidinhas têm que se dividir de forma mais agrupada e isso faz com que essa divisão fique mais rápida das batidinhas, ok? Então, dentro de 1 minuto, a quantidade de batidinhas que eu coloco vão me dar uma unidade de BPM, 60, 80, 120 e por aí vai, ok? Isso é importante já para a gente começar a entender como funciona essa história de BPM. Você pode encontrar um amigo que te explique isso de forma mais técnica, mais aprofundada, mais detalhada, mas para a gente, num primeiro momento, o que importa é isso. Quando a gente fala de associar essa divisão de tempo com o corpo, a primeira coisa que eu preciso entender é que isso que eu escuto, eu tenho que transmitir de alguma forma no meu corpo, seja usando o meu corpo como instrumento de percepção dessa divisão, que pode ser pisando, que pode ser batendo palma, que pode ser batendo no corpo, que pode ser até emitindo algum tipo de som, sei lá, não sei. Eu tenho que encontrar corporalmente alguma forma de dividir isso. Como a gente está falando de dança, né? E a gente está falando de dança A2, que é importante falar isso, né? A gente vai usar inicialmente os caminhos, a ideia da dança 2. Eu não estaria, por exemplo, usando como um sapateador, que é um dançarino solo e que desenvolve isso através dos pés, né? Essas batidinhas, né? Ou um percussionista que usa o corpo, né? A gente tem uma série de grupos que usam o corpo como elemento de percussão. Tem o, se eu não me engano, não sei se eu me lembro, eu acho que é barbatuques, né? Os barbatuques, eles usam o corpo como elemento de divisão para isso. Beleza, dito tudo isso, vamos começar a trabalhar o corpinho em relação à divisão de tempo. Eu vou me afastar um pouco, ok? E aí a gente vai trabalhar eu daqui, você daí, o nosso primeiro encontro corporal com essa divisão de tempo. A gente vai usar de novo lá a história dos 60 BPMs e aí eu preciso que você primeiro identifique a batida. Bora lá. Você tem que encontrar nesse momento a melhor forma de identificar isso. Palminhas. Estalando os dedos.
batendo no corpo. Ou, se você já conseguir, nos pés. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou, ó, pisar. Posso encontrar isso primeiro só em uma perna? Posso jogar meu peso todo para um lado, escolhe o lado que é melhor para você, que você fica mais confortável e faz só isso, ó. E aí é que eu falei, eu posso começar. E aí agora eu posso passar isso para baixo. Encontrei. O que eu posso fazer agora? Eu posso tentar dividir isso de um lado para o outro. De um lado para o outro. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Beleza. Identificamos o tempo. Ok? Entende? Ó, vou tirar o som, tá? Entenda. Nesse momento não é importante saber dançar. Esse é o maior erro que a gente comete quando a gente quer fazer algum tipo de exercício para entender o tempo. Entender como é que eu encontro esse tempo sem a ajuda do meu professor, como é que eu encontro esse tempo dentro de um gênero específico, samba, salsa, zouk, bolero, tchá-tchá-tchá, não importa. O maior erro que você pode cometer é querer tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente não está falando de dançar ainda. Esse é o fio condutor que vai levar a gente até o ato de dançar. O que é importante para mim nesse momento agora é entender o tempo. E aí o tempo, ele é soberano, bicho. Essa mesma unidade de tempo que você está encontrando aqui, a gente transpõe ela para o samba, a gente encontra ela no zouk, a gente encontra ela na salsa, no sertanejo. E aí eu estou falando dos gêneros de dança de salão, mas você encontra isso em qualquer gênero musical ou qualquer estilo de dança. Então, o mais importante nesse momento é você se desprender de todos esses conceitos de balanço, de swing, de molejo e pensar na divisão de tempo. Vou colocar mais uma vez 60 BPMs e aí se você já encontrou no corpo, no estalar os dedos, na boca ou nos pés, é para onde a gente vai agora, beleza? Bora lá! Ó, vou passar isso para os pés. Encontrei, me senti à vontade. Eu posso começar agora a colocar isso dentro de um balanço, por exemplo. O ato de balançar, quando eu penso em balançar, né? Eu acho que é uma das unidades de movimento mais conhecida. A gente consegue numa festinha, ó, balançar o corpo de um lado para o outro, né? O balanço quase é a dança do acasalamento, né? Você tá numa festinha com um copinho na mão, você olha uma menina, você dá aquela balançada, olha pra ela, tá tocando uma musiquinha, só isso, só balançar. Ela também, ela te olha, ela faz um charmezinho, dá uma balançadinha. Então o balanço é uma das unidades de movimento mais conhecida. Se você conseguir colocar esse ato de pisar associado ao balanço, a gente já conseguiu 50%. Eu posso pegar esse balanço e levar ele, por exemplo, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu posso pegar esse balanço, por exemplo, e só para trás.
Eu posso pegar esse balanço e ir só para frente. Eu posso usar esse balanço caminhando cruzado para trás. Eu posso usar esse balanço caminhando cruzado para frente. Eu posso usar esse balanço para girar de um lado para o outro. Eu posso usar esse balanço para frente e para trás. Para frente e para trás. Eu posso fazer uma voltinha, voltar para frente. Posso fazer isso pro outro lado também, né? Tem o meu lado esquerdo, eu posso fazer a mesma coisa, ó. Balanço para frente, balanço para trás, faço uma voltinha. Então, depois que você encontrar esse balanço, segura na mão de Deus e não solta mais. Vai desenvolvendo a sua dança, ó, toda dentro dessa ideia, ok? Vou tirar o BPM. Entenderam a ideia? Sabe aquele seu tiozão de festa? Os tiozões de festa são os melhores para você entender o que eu estou querendo te dizer. Ele se apega num balanço e ele vai nesse balanço até o final. O espacinho dele é tudo dentro disso. Ele balança para lá, ele balança para cá. Então ele pega essa unidade de movimento tão conhecida e coloca dentro de uma divisão de tempo, que aí vai depender da velocidade da música que ele está escutando. Se isso tiver ficado claro para você, a gente já começou a entender, começou a trabalhar a ideia. A gente tem o BPM, né, que ajuda a gente dentro disso. O elemento que está dando sonoridade para esse nosso BPM é o tal do metrônomo, ok? Que é usado muito para trabalhar essa consistência do tempo. É usado, por exemplo, nas baterias de escola de samba, às vezes, para manter a bateria dentro dessa divisão, fazer com que a bateria não fique mais rápida num determinado momento ou mais lenta, né? Fazer com que a bateria, o que a gente sabe que às vezes se altera, até pela questão da emoção, mas fazer com que a bateria passe de uma ponta a outra da avenida, mantendo a mesma unidade. Isso é muito difícil, principalmente quando você trabalha com um grupo muito grande de pessoas. Mas se você está sozinho, ou até se está você e uma parceira, essa unidade a gente consegue sim encontrar e consegue manter ela do início ao final da música. Então a gente está falando só disso, dividir o tempo dentro de uma unidade. Vocês viram que eu usei, falando de linguagem de dança, né? Eu usei alguns elementos que a gente pode dar nome. Balanço é balanço, né? Então quando eu balanço meu corpo de um lado para o outro, eu dei um nome para esse movimento, né? Eu nomeei ele, né? E aí eu crio numa sala de aula essa nomenclatura, para que todos os meus alunos saibam o que é isso que eu estou fazendo com o meu corpo, né? Como é que eu chamo isso? Esse jogar o meu corpo para o lado e para o outro. A gente vai chamar isso de balanço, né? Nas minhas aulas de dança, por exemplo, a minha parceira de dança, ela chama esse movimento aqui de catinguelê, naraí, que é esse vai e volta do pagode, né? Ó, os grupinhos de pagode dos anos 80 todos usavam isso aqui. Ó, que é o vai e volta, né? Às vezes o cara fazia isso até tocando algum instrumento. Aí tem um momento especial, ele volta e chega de novo na frente, né? A gente pode encontrar uma forma de nomear esse movimento. Mas lá no início tá tudo dentro da divisão de tempo que a gente está falando. O que vai mudar é como eu coloco o meu corpo dentro dessa divisão. Isso, por exemplo, vai definir os gêneros que você vai dançar, né? Se você dança samba, o samba tem um corpo e tem ali uma cartela de movimentos a serem seguidos. O zouk, a salsa, né? Os passos, né? Passos da salsa, passos do samba, tudo isso está dentro dessa divisão de gêneros, de como você coloca o seu corpo dentro desses gêneros. Se tiver ficar claro até aqui, a gente começou a entender essa ideia de encontrar o tempo. A gente não vai se aprofundar muito hoje não, porque a ideia é que essa nossa aula de hoje seja o pontapé inicial para você se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Não ficar tão pesado esse encontro e você ter o interesse de seguir à frente. Então o que a gente vai fazer agora
é dobrar esse BPM. Então, se a gente estava trabalhando com 60 batidinhas dentro desse 1 minuto, eu vou colocar agora 120 batidinhas para você entender que quanto mais batidas, que significa quanto mais pisar, quanto mais bater palma dentro desse minuto, mais eu altero isso. Quanto menos, mais eu altero isso. Então, quanto mais, mais rápido. Quanto menos, mais lento. Então, 120. Olha como é que fica. Olha que interessante, a gente tinha encontrado 60, né? Se você dentro dessa divisão conseguir lembrar dos 60, você consegue encontrar isso aqui, ó. 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 Você vai encontrar, independente de serem mais batidas, independente até de você não bater palma nelas todas, de você não fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei do parabéns pra você? Parabéns pra você é 120 BPM. Ó. E eu falei parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Cara, aqui orquestra do Jô Soares, do Cris Soares. Beleza? Você viu como é que a gente consegue? Você tem que fazer um bom estudo desses 60 BPMs para que depois, dentro dessas mudanças de BPM, 120, 80, a gente consiga encontrar essa unidade de tempo. Eu quis trabalhar com a dobra, né? Foi 60, botei mais 60 aí, a gente chegou em 120. Eu quis botar a dobra para a gente, dessa dobra, desse dobrado, a gente conseguir encontrar o ponto inicial. Eu acho que fica mais fácil da gente perceber o que seria o tempo em 60 e essa divisão em 120. Se você conseguir encontrar essas duas brincadeirinhas, e aí você pode até fazer do jeito que eu fiz aqui, né? Você pode começar, por exemplo, fazendo só as palminhas a tempo. Ó, tempo, 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 tempo. E aí você pode, por exemplo, trabalhar numa divisão aí de 8. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encontrei aí essas 8 batidinhas de palma. Aí agora eu quero colocar 16 palmas, só que eu preciso colocar essas 16 palmas dentro dessa mesma quantidade de 8 que eu encontrei. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer de novo? 8 de novo, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou continuar a pensar em 8, mas vou colocar 16 palminhas dentro disso. Então são 2 para cada um. Se você tem, ó, 1, você vai ter 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechamos aí? No corpo, o que eu quero que você pense? Você pode fazer? Acho que eu posso fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu gosto muito de associar essa coisa da movimentação do corpo a situações do nosso cotidiano. Por isso que a gente fala que a musicalidade dança e vida, né?
Que está envolvido com o que a gente faz no dia a dia. Se você consegue extrair o que você faz no dia a dia para sua aula de dança, você já levou 50%, velho. 50% da bagagem já está garantido. Então, por exemplo, sabe o que me lembra isso aqui? Você pode até não gostar, né? Pode até ser ruim da cabeça e doente do pé. Mas não te lembra carnaval? Carnaval. Isso pode ser mais rápido, né? Quando a gente fala do gente, não tem, são bastante tempo de experiência, tá? Bastante tempo dando aula, trabalhando com eventos, levando essa situação da música para os eventos corporativos. Bicho, tu coloca lá as marchinhas de carnaval. Ai que calor, atravessando o deserto do Saara, o sol estava quente e queimou a nossa cara. Ei, Não tem quem não faça essa pisadinha, velho, do mais novo ao mais velho, né? O mais novo vai se soltar um pouco mais e o mais velho vai segurar. Ou vai ficar até só aqui, ó. Não importa, mas a gente vai conseguir encontrar essa dobra. A gente não vai, por exemplo, a gente não vai marcar o carnaval, por exemplo, aqui, ó. Esse é o chato, né? Só se for o chato. Aquele namorado chato, aquele esposo chato, né? Que não vai falar, ai, que saco. A mulher fala, dança aí. Ele vai ficar, mas que calor. Acho que só ele vai fazer isso, né? Mas acho que nem ele vai conseguir, porque a divisão de tempo, ela te leva tão para esse momento, ela te traz tão forte para esse momento, que você não vai ter como não entrar nessa batida forte. E aí o que eu quero que você entenda, a gente está falando do samba, né? Eu estou aqui conversando com você, usei referências do carnaval, estou usando referências do samba de gafieira, falando sobre tudo isso. O que eu preciso que você entenda? Dentro dos gêneros musicais, existem instrumentos que ficam com essa responsabilidade. Sabe o cara que fica com a responsabilidade de segurar essa onda? No samba é o surdo. O surdo é o coração do samba. Então quando a gente fala, por exemplo, dessa unidade de tempo, pensa num surdo de samba fazendo isso, ó. Tum, 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 tum. Ok? Fecha os olhos e pensa no surdão. Pensou no surdão? Vou colocar o som para você entender. Olha que interessante. A gente falou de BPM, né, de 60, aí nós falamos da utilização do metrônomo para a gente conseguir ter essa ideia de como é que é essa batida. E agora eu vou pegar um instrumento de percussão, vou pegar um surdo e a gente vai encontrar esse BPM aí, ó. Se você pega, por exemplo, gravações antigas de samba, né? Essas duas batidas ficam na responsa, por exemplo, às vezes de um cara só, que é o cara que está segurando o surdo. Então é uma batida aberta e uma abafada. Uma aberta e uma abafada. O que é abafada? É quando ele coloca a mão lá na pele e bate com a maceta. Quando ele tira a mão, é a batida aberta. Precisa ter essa divisão sonora para eu conseguir identificar essa divisão. Vou segurar. Quando eu faço isso numa escola de samba, a escola de samba, por exemplo, tem um surdo de primeira, surdo eu já escutei algumas escolas chamarem de primeira e de segunda, ou de primeira e de terceira e tal, não importa. Pra gente, o que importa nesse momento é entender que tem um surdo de um lado e um surdo do outro. É uma pergunta e resposta, né? Esse toca, esse responde. Vamos ouvir de novo? Ó. Então eu tenho, ó, esse, o outro, esse, o outro. Então um tá aqui desse lado, ele faz só isso, ó. Aí o outro bate lá, aí esse, aí o outro, ó.
E aí essa divisão é que vai colocar a escola de samba, o grupo de samba dentro da nossa unidade de tempo. Olha, quando a gente começa realmente a entender a ideia dessa divisão. Ó. Isso pode ser mais rápido ou mais lento. Vai depender de qual é a ideia, né? Qual é o tema, qual é a música, qual é a escola de samba. Hoje em dia, algumas baterias de escola de samba são definidas, por exemplo, por BPM, né? Conversando com uma amiga minha, eu descobri, por exemplo, que, vou falar de uma escola super respeitada, né, no universo do carnaval, que é o Vai Vai, que é, por exemplo, BPM de 150, se eu não me engano. 150 BPM é a velocidade da bateria do Vai Vai, né? Ó, aumentou a velocidade. Mas esse bate-bola, ele continua sendo o mesmo, dentro do mesmo espaço. Ele só ficou, ó, mais rapidinho, por uma necessidade musical ou por uma necessidade estrutural, mas a ideia da divisão, ó, continua sendo a mesma. A gente só vai alterar a velocidade disso, ó. E aí dentro disso eu coloco outras coisas, ó. Tá? A gente não vai entrar nesse papo porque é um papo muito mais profundo. O que eu quero que você tenha hoje aqui é esse despertar para essa ideia, esse despertar para a ideia da divisão de tempo que vai te levar num futuro não muito longe, a gente quer trazer isso mais para frente, não quer que seja muito longe, vai te levar a começar a entender o que é trabalhar a musicalidade, que é essa junção desse universo, a junção de como dividir tudo isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma olhada rapidinha em tudo que a gente falou, ok? Então vamos lembrar o nosso BPM de 60, ok? A gente vai lembrar como é que é a brincadeirinha do BPM de 60, para a gente entender como é que isso divide o nosso tempo. Vamos ver? Ó, 60, ó. E aí eu preciso encontrar isso aqui no 60, ó. Ou eu vou encontrar isso aqui, ó. Ou eu vou encontrar isso aqui, ó. Ou eu vou encontrar isso aqui, ó. Não sei. Você tem que arrumar um jeito de se associar a esse BPM. E aí, se você encontrou, começa a jogar com o corpo, é o que eu falei. Você pode ter algum movimento que seja seu. Sabe aquele movimento que todo mundo fala que é seu? Pô, tio, pô, fulano, você sempre faz isso nas festas. Então você vai encontrar esse seu balancinho especial e vai colocar ele dentro dessa divisão. Beleza? Encontrou isso? Você pode tentar brincar com a ideia dos 120. Vamos lembrar como é que são os 120? Tá? Ó. E aí no 120, eu quero que você faça duas brincadeiras. A primeira, encontrar os 120, tá? Que seria isso. Parabéns pra você, ó. Parabéns pra você. Ou encontrar o alalaô. Você pode encontrar também o alalaô. 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 Ou você pode encontrar o e lá vou eu. Lá vou eu, hoje a festa é na avenida. Encontrou? Beleza? Aí você vai fazer o seguinte agora, vamos tentar encontrar o tempo dentro dessa batidinha. Ó. Ó. Aí agora eu posso brincar com as duas ideias, ó.
fazer uma outra recorda aqui. Seguinte, vamos recordar só para a gente entender dentro dessa história toda, a história dos instrumentos musicais. A gente só está falando do surdo. Vou fazer o surdo, soltar o surdão para a gente lembrar do surdão, tá? Olha o surdão aí, ó. O surdão dividindo, ó. E só o surdão, ó. Olha o surdão. Esse surdo tá bem lentinho, tá? Tá parecendo até enterro de sambista, né? No Mississippi também tem umas ondas, né? De enterros e tal. Então, mas é só pra gente trabalhar com uma unidade mais lenta pra gente identificar. Esse surdo poderia estar mais rápido, mas ele tá bem lentinho, que é o que importa pra gente nesse momento, ó. Beleza? Eu posso fazer aquela brincadeira ao contrário se eu quiser. Encontrar o tempo e dentro do tempo tentar dobrar, ó. Ó. Tá bom? Beleza. Feito isso, vou fazer o seguinte agora. Vou colocar uma batucada. Não fica louco não, hein? Um ponto importante para a gente trabalhar os tempos, não pode ficar louco, tá? Quando a gente escuta um batuque, quando a gente escuta uma bateria de escola de samba, quando a gente escuta uma roda, né, de samba, um pagode, é tanto instrumento, é repique de mão, é tamborim, é reco-reco, é tanta coisa numa bateria que eu às vezes não consigo me controlar. Eu quero usar, meu corpo quer tocar todos os instrumentos. Eu tô no tamborim, o reco-reco faz um negócio, eu faço o reco-reco, a cuíca faz um... eu quero fazer tudo. Não pode ficar louco. Tem que lembrar do surdo. Vai lá no surdão. Você tem que passar, sabe aquela câmera que vem passando assim, vai passando dentro da bateria, passa dentro da bateria, e chega só no surdo. É nele que você tem que ir. A gente vai ouvir a batucada agora e vai tentar identificar o surdão, beleza? Bora lá, tô junto contigo, tá? Ó. Olha a quantidade de coisa que tem aí, ó. Tem uma cuíca, tem um tamborinzinho, ó. Tem um surdão aí também, ó. Vou aumentar um pouquinho o som, tá? Pra chegar pra você aí, mais na pressão. Ó. Pra mim, só importa uma coisa, só importa isso, ó. Ó. Mas presta atenção, a gente está falando de tempo. Está trabalhando lá em cima dos 60, daquela divisão básica.
É isso que eu preciso encontrar. É a primeira coisa que eu preciso encontrar, é o primeiro exercício que eu tenho que fazer. A gente falou também hoje sobre 120. Vamos tentar encontrar os 120? 120 aí, né, eu lembro que dentro de um cálculo, o Cris falou, vou pegar os 60 e vou dobrar, vai ficar mais rapidinho minha pau. Ó, o que vai acontecer com 120? Mas não se preocupa muito com isso não, tá? Ó, encontrei a batida. Ó. 60. Vou fazer isso aqui, ó. Tem um amigo que fala um lance que eu acho muito legal. Quando a gente dança, né, quando a gente trabalha as divisões de tempo, a gente é como se eu estivesse com o meu corpo tocando um instrumento. Então, por exemplo, quando a gente fala de samba no pé, o samba no pé nada mais é, pisando em termos de tempo, a divisão, a dobra desses 60, com você pisando em momentos específicos. Então, eu, ao invés de pisar dentro desses 8, eu pisar os 8 tempos, eu piso 3 e mais 3. E aí, entre uma sequência de 3 e 1, eu coloco uma pausa. Pode parecer mais complicado, mas com certeza, a partir do que a gente desenvolveu hoje, o seu olhar vai começar a abrir um pouquinho mais para o universo do tempo. Beleza? Como é que foi para você? Foi legal? Para mim foi muito legal poder abordar de forma mais descontraída, menos técnica. Não que técnica seja ruim, técnica é muito importante, mas às vezes a procura da técnica ela vem por outros lugares, né? Eu, quando comecei a dançar, eu já comecei a dançar dentro de um processo mais técnico, porque eu já tinha uma ideia de me aprofundar no universo da dança. Mas eu sei que de repente você nem é isso, você quer dançar só para se divertir, você quer dançar só para interagir com outras pessoas, mas o que você precisa lembrar é que a gente na dança só consegue interagir se a gente conseguir se comunicar bem. Se você não se comunica bem em nenhum setor, não vai rolar legal. Então, o exercício de hoje é para melhorar de alguma forma a sua comunicação, não só com você, mas também com o outro que você estiver dançando. Espero que você tenha curtido muito essa ideia do projeto. Novas aulinhas virão, a gente vai falando sobre isso, vai se encontrando por aí, beleza? Mas esse foi o nosso projeto, Musicalidade, Dança e Vida. Eu me chamo Cris Brasil, eu estou aguardando você numa próxima aula. Tamo junto!